eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês do sexto ano. Eu espero que todos estejam bem. Eu quero mandar um grande abraço para os meus alunos, principalmente os meus alunos lá do Parque Tararé, meus aluninhos do sexto ano. E qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo da nossa aula passada. Vocês ainda lembram qual é o conteúdo da aula passada? Nós estávamos trabalhando uma grande civilização, que é a civilização grega. Na aula anterior, a gente trabalhou um pouco sobre a política, a sociedade, a economia grega, e hoje a gente vai falar sobre a cultura desse povo maravilhoso. É uma cultura que ela se espalhou para todos os outros territórios, Europa, até chegar aqui na América com a vinda dos portugueses. Então, os gregos, eles tiveram uma grande influência sobre a nossa cultura, tanto a nossa língua, quanto as nossas expressões artísticas em relação à literatura, ao teatro, a própria democracia, que lá é o berço da democracia, não essa democracia institucionalizada como temos hoje, mas ela é considerada o berço da democracia. Então, hoje vamos para a nossa aulinha sobre os aspectos culturais da Grécia Antiga. Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos discutir o conceito de antiguidade clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades. Como assim? De que maneira essa cultura ela vai impactar e ela vai se expandir para outros territórios? A partir do momento que outros povos entrarem em contato com a Grécia, essa cultura ela vai se difundir para outros territórios. Então, é assim que essa cultura tradicional ocidental ela vai para outros territórios, através do contato. E um dos povos que tiveram um grande contato com a Grécia Antiga foram os egípcios. Os gregos, inclusive, assimilaram muito dessa cultura egípcia. Por quê? Porque os gregos, como eu coloquei na aula anterior, eles desenvolviam um comércio marítimo. Então, eles já faziam transações comerciais, então era necessário o desenvolvimento de uma língua, de um alfabeto. Então, o fato de eles estarem entrando em contato com esses outros povos é que favoreceu o surgimento e o fortalecimento dessa cultura grega, inclusive o alfabeto. Trabalhando o conceito. Mas o que é cultura? Todo povo, independentemente do grupo social, do local em que ele vive, ele possui a sua cultura própria, a sua identidade própria, porque a cultura é a maneira com que o indivíduo ele se expressa, é o alimento que ele consome, a maneira como ele produz aquele alimento, as formas de trabalho, a forma que ele se veste. Então, tudo que o ser humano produz de maneira artesanal ou até mesmo industrial é considerado como cultura. As formas de pensar também estão dentro desse conceito de cultura. Cultura corresponde ao conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou determinado grupo artístico. Então, quando a gente fala de música, faz parte da cultura. Religião é cultura. A linguagem é cultura. Cada território tem a sua própria linguagem. Inclusive aqui no Brasil, a gente tem diversas formas de se expressar, uma variação dessa linguagem do português. Cada território tem os seus costumes. Aqui no Nordeste, a gente tem elementos culturais muito marcantes que nos identificam enquanto povo. Então, aqui a cultura nordestina ela é muito forte. Um elemento da cultura nordestina, que inclusive porque eu também sou professora de artes no sexto ano, um dos elementos que a gente está trabalhando nesse mês de junho aqui são essas festividades. Então, essas festividades juninas, ela caracteriza muito esse território do Nordeste. Então, essa festa junina, ela não é somente a festa em si, aquela festa popular, ela também passa pelo campo religioso, ela passa pela alimentação. Então, são elementos que nos caracterizam.
E que aspectos da Grécia Antiga nós vamos abordar? Nós vamos trabalhar um pouco da religião, que é muito forte. A religião ela vai influenciar todos os outros setores culturais. Vai influenciar a filosofia, a história, o teatro, a arquitetura, a escultura, porque através dessa religião eles vão desenvolver uma série de técnicas voltadas para desenvolver suas esculturas. Então, toda essa cultura ela está ligada muito estreitamente à cultura religiosa grega. Religião. A religião grega, ela era uma religião politeísta. Como assim, professora? Religião politeísta? Uma religião politeísta é aquela religião que crê em vários deuses, então eles acreditavam em vários deuses. Hoje, na nossa cultura ocidental, a grande maioria das religiões, elas não são mais politeístas, a grande maioria. Lógico que ainda temos dentro da nossa cultura religiões com caráter politeísta, mas essencialmente aqui no Brasil, se a gente for trazer para o Brasil e para o Nordeste, um elemento cultural religioso marcante são as religiões monoteístas, como as religiões evangélicas e a religião católica. Então aqui os gregos eles eram politeístas e eles adoravam uma centena de deuses. Cada território tinha o seu Deus, aquele Deus protetor daquele território. Então a história dos deuses ele serviu de ensinamento moral à sociedade. Eles utilizavam aquela imagem, aquele Deus para fazer uma representação de como aquela sociedade ela deveria se comportar, certo? Então interferia na vida cotidiana e havia uma deidade para cada função. Então cada deus ele tinha uma representatividade. Tinha o deus do vinho, havia o deus da agricultura, a deusa da agricultura, o deus da guerra. Então cada deus ele era representado a um elemento diferente. Havia uma deidade. Deidade isso é uma função ou uma representatividade. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude ele deveria tomar, ele procurava um auxílio de um Delfo, de alguém que possuísse uma sabedoria maior. Então, geralmente, eles procuravam o oráculo de Delfos. Para quê? Para se consultar, para pedir auxílio, sabedoria, para saber como é que ele ia agir. Um exemplo é se um líder de uma determinada cidade resolvesse planejar uma guerra. Ele iria se consultar nesse oráculo para saber de que maneira ele deveria se portar. Essa imagem aqui ele representa bem esse território que tinha esses oráculos de Delfos. Os deuses protetores e a relação dos gregos com ele. Eu trouxe aqui dois deuses. Trouxe o deus Dionísio, que é considerado o deus do vinho, e Zeus, que é o principal deus da religião grega. Ele é considerado o pai dos outros deuses lá do Monte Olimpo. Então, ele é uma figura máxima entre esses deuses da religião grega. Para agradar estes deuses, costumava fazer oferendas, sacrificar animais. É um pouco diferente do que a gente vivencia dentro da nossa realidade religiosa. Hoje, quando a gente quer fazer um pedido para alcançar uma graça, geralmente se faz uma oração ou se coloca uma vela. Isso partindo do pressuposto que você segue a religião católica, por exemplo. Mas aqui, durante esse período, se eles queriam alcançar uma graça, eles faziam um sacrifício. Eles sacrificavam um animal, eles levavam um alimento como forma de oferenda. Nesse primeiro momento, um segundo ponto da cultura grega que temos aqui é a filosofia. Nesse primeiro momento, a gente tem Mileto, Pitágoras e outros filósofos dentro desse território. Então, a Grécia ela é um berço cultural, não só no sentido das suas produções artísticas, mas também dentro da sua filosofia. Tivemos grandes homens que representaram esse fazer filosófico, que influenciou muito o desenvolvimento da história. Então, toda essa cultura pensante, do questionamento, surgiu aqui dentro da Grécia e se expandiu para outros territórios e influencia até hoje a nossa cultura.
A palavra filosofia, ela significa amizade ou amor pela sabedoria. Trouxe aqui dois representantes dessa cultura filosófica. Do meu lado esquerdo aqui eu tenho Sócrates e do meu lado esquerdo eu tenho aqui Platão. Um outro elemento muito marcante dentro da cultura grega é o teatro. Os gregos, eles influenciaram também essa cultura do teatro. E naquele princípio, a maneira como eles desenvolviam o teatro é um pouco diferenciado do que nós temos hoje. Aqui eu trouxe uma representação de um teatro deles, era um teatro a céu aberto. Temos aqui o Teatro de Mileto. E geralmente esses teatros eles eram utilizados para representar uma encenação dos deuses. E geralmente essa encenação ela tinha uma moral, né? Ela queria passar alguma moral para aquela sociedade. O teatro grego ele marcou a história antiga e consequentemente influenciou outros povos, principalmente os povos romanos. Quais eram os gêneros do teatro grego? Existiam dois aqui. Eu trouxe dois, a tragédia e a comédia. E a tragédia ela era muito bem quista dentro dessa sociedade aqui. Geralmente a tragédia para nós hoje é o mesmo que o drama. Então, o teatro grego, a tragédia, ela abordava temas associados à religião, à saga de heróis. E a comédia, como é que era essa comédia? Essa comédia era mais uma sátira, geralmente uma caricatura da sociedade, algo. Eu vou trazer aqui um exemplo, se houvesse um processo de corrupção, né? Que essa palavra é até um anacronismo, né? Porque não era utilizado naquele momento historiográfico, mas se descobriu um processo de corrupção naquele momento, então eles iam fazer essa representação de maneira sátira. E no teatro, geralmente, eles utilizavam máscaras, eles não mostravam os rostos, e é um elemento interessante que eu quero trazer para vocês, que dentro do teatro grego, só os homens é que representavam, não havia uma participação da mulher dentro do teatro, até porque essa sociedade é uma sociedade que ela era formada principalmente por homens. As sociedades antigas, elas não tinham uma participação feminina, nem dentro do teatro, nem dentro das outras manifestações culturais, como a filosofia, como as esculturas. Então, havia esse processo de exclusão desse papel social feminino, que inclusive foi colocado na nossa aula anterior. Um outro elemento que eu trouxe para vocês dessa cultura grega é a arquitetura. Essa arquitetura ela vai se expandir por vários territórios, inclusive para o Piauí. O Piauí ele utilizou no início do seu processo de colonização vários elementos dessa cultura arquitetônica. Em alguns prédios aqui de Teresina a gente ainda percebe, principalmente aqueles casarões mais antigos, um exemplo deles é a prefeitura. A gente percebe alguns resquícios, principalmente nas abobadas laterais, a gente percebe um pouco dessa arquitetura com elementos clássicos gregos. Então, essa arquitetura grega ela vai se expandir por toda a Europa até chegar aqui à América. Como é que ela vai chegar até a América? Através dos invasores ou descobridores, né, entre aspas, desse território. Então, são os ocupadores dessa terra que vão trazer essa cultura, inclusive aqui a cultura grega. Então, a arquitetura grega ela se desenvolveu em vários estilos. Eu trouxe aqui 3 estilos para vocês, que é o jônico, o dórico e o coríntio. Principais características dessa arquitetura. Ela geralmente tinha um caráter público. Geralmente essa arquitetura era os grandes monumentos, eram os palácios, eram as arquibancadas que eram construídas, os palácios para poder fazer as oferendas aos deuses. Então, geralmente essa arquitetura era uma arquitetura pública.
Outro elemento dentro dessa arquitetura que eu trouxe para vocês é o conceito de belo. Eles traziam muito essa questão da beleza. E quando eles iam desenvolver algum elemento que a gente vai trabalhar já já, que é a escultura, eles buscavam representar com o máximo de veracidade aquele desenvolvimento daquela escultura. Tentava trazer até uma certa humanização para aquela escultura, inclusive com as partes genitais que eu vou mostrar aqui para vocês, que é até interessante. Outro elemento aqui é a perspectiva e a proporcionalidade. O que é a perspectiva? É você conseguir perceber a profundidade, você perceber o contorno, você perceber se há uma profundidade dentro daquela escultura ou arquitetura. Então, esses são elementos da arquitetura grega. Simetria, equilíbrio e presença de colunas. Então, esses são os elementos que caracterizam essa arquitetura grega. Trouxe 3 elementos aqui, como eu coloquei para vocês. Essa aqui representa a arquitetura dórica, essa representa a jônica, ela é mais leve, mais elegante. E aqui é a coríntia, elas são mais rebuscadas. Esse aqui é um exemplo de arquitetura grega, que é o Partenon. Então, ele é um dos monumentos assim, mais belos lá do território grego. Um outro elemento cultural que a gente vai trabalhar agora é a escultura, como vocês estão observando. Ó. Eles buscavam representar com o máximo de veracidade possível o corpo humano. Então, eles eram muito detalhistas e eles eram ligados muito à questão da beleza, da perfeição. A escultura ela se desenvolveu muito ligada à arquitetura, como eu coloquei na minha fala anterior. E geralmente elas representavam deuses, heróis e acontecimentos daquela sociedade. Também embelezavam exteriores e interiores de residências. Aspectos como a representação do homem e a busca pela perfeição, idealismo, a busca pela simetria, o volume, são elementos que representam a escultura grega. Olha a perfeição desse busto. Então, eles buscavam o máximo de veracidade possível nas suas obras. Um outro elemento que a gente vai trabalhar dentro dessa cultura grega é a medicina. A medicina ela vai influenciar muito essa medicina moderna que temos hoje. Então, aqui vão surgir os primeiros estudos do indivíduo, do próprio ser. Não havia uma tecnologia desenvolvida naquele momento, mas com o que eles tinham, eles buscavam desenvolver um conhecimento em cima do que eles analisavam. Então, a medicina, ela utilizava o que? Ela usava fundamentos da matemática e da astronomia. Hipócrates, ele é considerado como o pai da medicina, e um dos seus textos mais famosos está o juramento dos médicos que nós temos hoje. Ele construiu a base da medicina moderna, como eu coloquei para vocês. Um outro elemento muito presente na nossa sociedade hoje, inclusive na vida de vocês, é a matemática. Muitos de vocês não gostam. Eu tinha muita dificuldade na minha época de ensino fundamental, ensino médio, em relação a essa disciplina, porque envolve cálculos e como eu sou da área de humanos, sempre tive essa tendência mais para fala, mais para análise. A matemática ela era meio complexo para mim, mas ela é essencial para a vida do ser humano. Então, os gregos, pela necessidade, porque toda sociedade que quer desenvolver uma economia, ela precisa desenvolver elementos matemáticos para poder medir. Para poder construir uma casa é necessário saber algum elemento da matemática para poder fazer uma transação comercial, porque os gregos, eles eram grandes comerciantes. Por quê? Porque eram cidades marítimas.
a todo momento eles faziam transações comerciais, então era necessário o desenvolvimento aqui dos números, eles tinham que saber contar, meu povo. Então a matemática ela é essencial para essa sociedade e também para a nossa sociedade. Então os gregos, eles fundaram a base da matemática. E um desses representantes de grande impacto que nós temos aqui é Tales de Mileto. Mas essa matemática dos gregos foram influenciada por outros povos, como egípcios, babilônicos e chineses. Então, é uma matemática que vai pegar vai beber em várias fontes diferenciadas até se formar no que a gente tem hoje, certo? Assim como a linguagem. Essa linguagem que nós desenvolvemos hoje, ela tem várias matrizes, tem matriz grega, tem matriz romana, então ela não é crua. Então a matemática também ela vai receber influência de vários outros povos. E um outro elemento muito importante dentro dessa sociedade, que teve um grande impacto para as sociedades restantes, é a democracia. A democracia ela é essencial dentro de uma sociedade para que os sujeitos eles possam ter voz dentro daquele território. Hoje nós vivenciamos, dentro de uma realidade brasileira, como vocês bem sabem, uma sociedade democrática. Nós hoje, enquanto cidadãos, a gente tem direito, pelo menos em teoria, né, se não na prática, se todos os indivíduos não têm acesso a determinado setor, mas dentro desse processo democrático que a gente vive, é para que todos os indivíduos ele tenham acesso à educação, que é uma educação de qualidade. Você ter acesso à educação, isso é democracia. Então, quem é que te garante esse direito? É o Estado. Então, essa democracia ela foi muito importante, até para você ter acesso a uma educação institucionalizada, foi uma grande luta que se travou durante anos para que você tivesse acesso a uma educação de qualidade. E essa democracia, ela nos permite também ter uma voz, você poder participar ativamente dentro da sociedade, dizendo que você deseja, você fazer uma manifestação por algo que você não concorde ou queira que aconteça. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é um manifesto em relação a um aumento de passagem de ônibus, por exemplo. Então, jovens se reúnem, vão à rua, exigem melhorias da condição de transporte, exigem uma diminuição nas tarifas. Então, isso é democracia, quando o indivíduo ele tem uma voz participativa dentro da sociedade. E o berço dessa democracia que nós temos hoje é a Grécia. Então, é um elemento muito importante que surgiu durante esse período, que influencia todas as outras sociedades. Então, o termo democracia, como vocês já sabem, surgiu dentro da Grécia, significa o quê? Significa demos, que é povo, Kratos significa poder, ou seja, o poder ao povo. O povo ter esse poder de participar, de escolher o seu líder. Como é que a gente escolhe democraticamente o nosso líder? Através do voto. Por isso que se tem que ter muito cuidado, analisar bem as opções que nós temos para fazer uma boa escolha, porque são eles que vão nos representar com o nosso dinheiro, são eles que vão administrar o nosso território através do voto que a gente vai dar. Então, nós temos essa responsabilidade social de fazer uma boa escolha, porque a gente vive num país democrático e ainda podemos fazer essa escolha de escolher os nossos representantes. Em geral, a democracia é uma prática política de dissolução e, de alguma maneira, que faz com que essa política ela chegue aos cidadãos. Aqui eu trouxe uma imagem que representa a democracia. A democracia ela não é apenas uma democracia institucionalizada dentro da nossa própria casa, a gente desenvolve a democracia. Como assim, professora? Nós desenvolvemos a democracia dentro de casa. Exemplo, se
eu não sou filha única, então quando eu morava com os meus pais faziam uma divisão de tarefas de maneira que não sobrecarregasse só uma pessoa. Então havia uma divisão de tarefas. Então ali é uma maneira democrática de se administrar uma casa, fazendo com que a sobrecarga não ficasse só para a mãe ou só para o irmão mais velho. Então, existe diferentes formas de se desenvolver a democracia. Existe a democracia política institucionalizada e existem as outras formas que eu tenho colocado aqui para vocês. Essa democracia ocidental, como eu coloquei para vocês, ela vai ter origem dentro da cidade de Atenas, na Grécia clássica, onde os gregos antigos criaram a ideia de cidadania. Só que essa cidadania é uma cidadania que não era toda a sociedade que poderia participar. Só era considerado cidadão naquele momento histórico só quem fosse homem e rico e tivesse nascido naquela região. Se ele fosse de outro território, ou se fosse uma mulher, ou se fosse pobre, ele não poderia fazer parte da política, não poderia participar da democracia e muito menos votar em alguém ou escolher algo para o benefício daquela sociedade. Então, foram muitas lutas para que a gente pudesse conquistar esse direito, inclusive do direito ao voto. No meu caso, enquanto mulher, foi um processo assim muito longo para que nós mulheres pudéssemos participar ativamente desse processo político, desse processo de democracia. Então aqui cidadão é somente se fosse homem e rico e fizesse parte daquele território. Se fosse de outro território, já não era mais considerado cidadão e não poderia participar da democracia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Esse tema ele é muito vasto. A cultura grega ela é muito vasta. O que eu trouxe aqui foi um pouco das principais características, das principais manifestações dentro desse mundo grego, mas realmente é muito vasto. Eu gostaria de ter falado mais, abordado mais sobre a religião, sobre a política institucionalizada, sobre a democracia, mas infelizmente o nosso tempo ele é muito restrito. Se vocês tiverem maiores curiosidades, que eu acredito que você, meu aluno do 6º ano, que é aluno perspicaz, curioso, vai buscar mais conhecimento. Então, você vai pesquisar no seu livro, você pode buscar na internet, pode questionar o seu professor de história, para que ele possa te auxiliar, para tirar as tuas dúvidas, porque é um tema muito interessante e muito rico. É tão extenso que a gente teve que dividir em 2 aulas. Então, foi ótimo estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, que a gente possa se encontrar na próxima aula. Na nossa próxima aulinha, a gente vai trabalhar uma outra sociedade que também foi muito impactante para os outros territórios, que é a Roma Antiga. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi colocado aqui para vocês. Eu sou a professora Eunice, professora de História do 6º ano de vocês.